Só. Graças a Deus. A paz do Senhor com a igreja, amém, irmãos? Irmãos, está alegre e feliz? Amém. Tem bastante gente alegre, mas o que não está alegre até agora vai se alegrar já. Estamos felizes por estar aqui nessa igreja e eu pela primeira vez. Viemos lá no sítio, né, meu pastor? Foi uma bênção. Tivemos ali, levamos uma missionária de Mogi das Cruzes ali. Deus abençoou aquele lugar. E essa noite é diferente. Eu não quero tomar tempo, vou louvar a Deus. Os irmãos querem ficar de pé comigo para não louvar a Deus? Pode chegar. Deus vai se acatar e nós vamos dar glória a Deus. Escuta a sua presença, Senhor, sem a minha bênção, eu não vou sair daqui. Preciso ser abençoado para vencer o inimigo que está querendo meu fim. Como o Senhor abençoou, já volto para a igreja, porque minha bênção vai comer. E quando vai abençoado, eu tenho que fazer os carros, a sua vitória vem. A minha bênção eu vou levar, eu saio daqui dando glória. Vou ter o céu. Porém, Deus fez
sobre Jerusalém. Mas eu parei para anotar algumas coisas de Jeremias e eu descobri que hoje sucesso, o que é sucesso? A maioria das definições inclui referência, alcançar meta, adquirir riqueza, prestígio, favor, poder. Eles sabem quem são, para onde vão ir, a passo largo, confiante, ao encontro dos seus objetivos. Então, sucesso é saber para onde vai indo. Jeremias foi chamado, observe bem. De acordo com essas definições, Jeremias foi um pobre fracassado que andou 40 anos servindo como porta-voz de Deus para ajudar, mas quando falava ninguém ouvia. Jeremias não conseguiu ser um sucesso. Era pobre, severas privações para que pudesse entregar as suas profecias. Foi lançado na prisão, na cisterna, foi levado para o Egito contra a sua própria vontade, foi rejeitado pelos seus amigos, sua família. Às vezes você aceita Jesus e está sendo rejeitado pelos vizinhos, pelo amigo. Agora você é um crentinho, fique tranquilo, Jeremias passou por isso. Pelos sacerdotes, pelos falsos profetas, pelos falsos amigos que a gente encontra nessa jornada, pelo seu público. Jeremias não tinha público. Pelos reis, se fosse hoje, ele não atrairia uma multidão. Jeremias não seria um sucesso hoje como porta-voz de Deus, como um chamado e um escolhido de Deus. Se fosse hoje, Jeremias não era capa de revista. Se fosse hoje, Jeremias não estaria em programa de televisão. Deus abençoe quem está lá. Mas se fosse hoje, ele não estaria lá. Se fosse hoje, ele não estaria andando de carro importado. Deus abençoe quem tem. Mas ele não era sucesso, mas era chamado e escolhido de Deus. Você pode até não ser sucesso, mas você é escolhido de Deus. E aonde vai morar aquele que faz sucesso, você também vai morar. Quantos podem glorificar a Deus? O céu é teu, é meu, é nosso. Aleluia, Jesus. Se eu perguntasse para Jeremias, Jeremias ia dizer para mim: irmão Ebenezer, eu só continuei profetizando porque era chamada, não era vontade própria. Se fosse vontade própria minha, eu tinha abandonado. É por isso que entra muitos no meio do evangelho, grava DVD, grava CD, está atrás de sucesso, não prende ou prende, não consegue chegar onde ele quer, daqui a pouco desvia, vai cantar no bar do boteco de novo. É porque entrou dentro da igreja atrás de sucesso. Eu vim aqui foi para adorar, glorificar e exaltar a Deus. Tudo que você fizer, faça por gratidão, para a glória do Deus que te salvou, que te escolheu, que te chamou, que perdoou os teus pecados e que te vai levar para o céu. Sirva a Deus por gratidão. A chamada permanece, a vontade passa. E nós vamos aprender alguma coisa com Jesus concernente à chamada. Você olha aí a Bíblia, pode abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e você vai ver comigo uma pessoa que foi chamada por Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E o versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Observe bem: vai, porque Saulo, o perseguidor, é um escolhido meu. Estamos enfrentando, irmão, momento de crise, concorda? Crise na área de religião, tem tantas falsas religiões. Estamos enfrentando momento de crise. Crise na área da saúde. Você vai na Santa Casa, tem gente morrendo nos corredores. Estamos enfrentando momento de crise na área da política. Por que estamos enfrentando momento de vício na área, ou de crise na área da
coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Espera aí, meu. Paulo, agradecendo os irmãos de Filipenses pela ajuda. Ele diz: ó, eu sei estar abatido, eu estou instruído, eu estou ensinado. O chamado, Deus vai ensinar ele. Deus pega o chamado e ensina ele a administrar bolso cheio e a passar por bolso vazio. O chamado tem que saber servir a Deus na abundância e na escassez. O chamado tem que saber servir a Deus com sapato importado e com sapato furado. O chamado tem que saber servir a Deus na glória, profetizar e pregar, morando em grandes mansões e morando também dentro ou no meio do mato. O chamado tem que saber, está entendendo? Aquele que foi chamado tem que estar instruído em todas as coisas. Aí ele pode gritar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O chamado tem que servir a Deus quando tem gás, quando o gás acaba, quando a luz está funcionando, quando a luz está cortada, quando vem o desemprego. É Deus te ensinando, é Deus querendo ver se você é crente quando a porta lacra também, ou se você só é pastor, só é crente, só é evangélico quando tudo vai bem na tua vida. Opa, você vai decidir hoje se você foi chamado mesmo ou se você só está com vontade. Se está com vontade, a vontade vai passar, mas se você foi chamado, você vai permanecer até a vida de Cristo. Você está sentindo aí a presença de Deus aí? Você está sentindo que Deus está falando com você? Se você é chamado, aceita as provas como instrução de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O chamado não perde a fé. Vamos para a carta aos Hebreus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Carta aos Hebreus. Essa eu convido a igreja que pode ficar de pé para nós ler junto. Não pode perder a fé. Você vai ler aí, junto comigo. O que diz o 27, o 28 em diante? Nós vamos até o 38. Todos irmãos encontraram? Carta aos Hebreus, Novo Testamento, perto de Timóteo, antes de Apocalipse. Carta aos Hebreus, Hebreus 11 e 27 em diante. Diz assim: quem achou? Vamos ler junto. Amém. Diz assim, ó: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a opressão do sangue, para que destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram no vermelho como por terra seca, e o que tentando o Egito se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. E os que mais direi? Falta-me o tempo para contar o tempo de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, apagaram fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército estranho. As mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos foram torturados, não aceitando ser livremente ou livramento para alcançar o melhor ou uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite, cadeia, prisão, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, monte, cova, caverna. Põe a mão no ombro do teu irmão aí. Vamos fazer uma oração para Deus nos dar fé, porque o chamado precisa é de fé. Você não está passando nada, porque então ele já quer parar, desviar, voltar para trás? Por que está angustiado? Não tem motivo para ir para o culto, está entendendo? Não estamos enfrentando nada. Curva a tua cabeça aí. Jesus me dê a palavra chamada.
edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correu, combateu aquela casa e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, não pratica, não cumpre, eu vou comparar com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu aquela casa, a casa caiu, foi grande a sua queda. Sabe quando é que você vai saber como é que está a sua casa espiritual? É na hora que sopra o vento, é na hora que vem a tempestade, que você vai ver como é que está o alicerce da sua casa espiritual. É na hora que o vento vai... É que Deus vai ver como é que está a tua casa. Quando criança eu assistia os Três Porquinhos, e de repente vinha, soprava, a casa voava. A sua casa está acima ou está bem alicerçada? Como é que está a tua casa espiritual? Está bem alicerçada? Como é que anda a sua casa? Você só vai saber na hora que o vento bate. A construção é igual, a pintura é igual, o traje é igual, anda com a Bíblia na mão. Está entendendo? Mas na hora que vem o vento, irmão, aleluia! Se permanecer, é porque está edificada na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é Jesus, a rocha é a palavra. A Bíblia diz, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Quem está olhando para Jesus, glorifique a Ele. É para Jesus que você tem que olhar, aí a sua casa permanece inabalável. Glórias a Deus. Aquela moça na mão no rosto, manda ela ficar em pé. Santo Por favor. Glórias a Deus. Deus tremendo. Ô moça, foi Jesus que te trouxe aqui. O teu lugar é aqui. Glória a Deus. Mesmo soprando o vento assim, ó. Sobre a sua vida, o teu lugar é aqui. Aleluia. Mesmo tendo que tirar a força da fraqueza, mas o teu lugar é aqui, diz o Senhor. Glória a Deus. Ele tem muito mais para você aqui do que lá. Eita. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu estou mentindo? É verdade que eu estou falando? Deus abençoe. Dá um abraço nela aí, por favor. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus, aqui é teu lugar. Aqui é teu lugar. Aqui é a tua casa. É a casa do Papai do Céu. Só tem coisa boa. Coisa boa é na presença de Deus. Ai, 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 eu não faço ninguém chorar não, mas Deus faz coisa tremenda. Olha lá, ó. Deus faz coisa tremenda. Glória a Deus. Aleluia. O chamado anda na porta estreita. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Multidão são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, poucos que encontram. Glórias. Agora eu não vou explicar o caminho largo que todo mundo conhece, mas o Espírito Santo vai incomodar a sua mente e o seu coração. E que tipo de caminho você tem andado? Seus pés estão em qual caminho? Largo e estreito. Vamos lá, vamos puxar o pé? Que tipo de água você está bebendo? Água limpa, doce, salgada? Glórias. Qual o caminho que você anda? Irmão, o Espírito Santo vai fazer você lembrar? O caminho ele é estreito, a porta também é estreita, mas é o caminho que leva para o céu. Eu me lembro antigamente, chegava nas roças, tinha aqueles quadros na roça dos dois caminhos. E o caminho estreito ia um atrás do outro, uma dificuldade. O largo ia aquela multidão. Como é que está, irmão? Você está no caminho estreito, onde vai um após o outro? Ou você está no caminho largo,
7 diz assim, Deus abençoe. Não julguei para que não sejais, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, com a medida com que tiveres medido, onde vos medir. E por que repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão, deixe tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Importa, tira a primeira trave do teu olho, e então cuida em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deita aos porcos as vossas pérolas, para que não pise e voltando vos desperdice. Chamado, cuida da sua própria vida. Escuta que você não. A partir de hoje eu não vou importar mais a sua vida, não. Deixa a vida do pastor pra lá, deixa a vida da regente pra lá, deixa a vida do irmão pra lá, tá entendendo? Deixa pra lá. Quem vai mudar a vida dela é Deus, aleluia! É Jesus que vai mudar. A gente fica tão preocupado com a vida do A e do B, esquece de olhar para a vida da gente. Vamos largar a vida dos outros para lá e vamos olhar a nossa vida? Vai pro teu irmão, a partir de hoje eu vou olhar, é a minha vida. Vai. Fala pro teu irmão, rapaz, se eu soubesse eu não tinha nem vindo. Mas pede graças a Deus aí, que Deus vai dar e nós vamos caminhando. Todas as vezes que a gente começa a olhar a vida de A e de B, a gente começa a afundar espiritualmente falando. Todo mundo tem qualidade, sabia? O pastor sábio que olha para as ovelhas e vê qualidade, a igreja dele prospera, cresce. O pastor que não tem sabedoria e capta só defeito na vida das ovelhas, a igreja dele cresce, que nem rabo de cavalo, só para trás. Deixa eu falar do meu jeito mineiro, que o povo acelera, mas eu sou de lá e não posso negar. Está entendendo? Todo mundo tem qualidade, como todo mundo tem defeito. Então vamos deixar o defeito na mão de Deus e vamos pegar as qualidades. E a obra de Deus vai crescer, amém? Então fala pro teu irmão, tem lugar na obra de Deus para você, viu? Tem lugar para você na obra de Deus, tem lugar, irmão. Agora, irmão, vai deitar mais um pouquinho. O chamado retém a língua. Eu quero que alguém leia aqui e o outro leia lá para ver se bate. Tiago 1:26. Aleluia. Quem achar aqui, por favor, leia para mim. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Não, leia, irmão. Não é possível que tenha isso. Tem? Na Bíblia? Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Não, outro lê lá atrás para mim, irmão. Porque daí a Bíblia falando, ninguém vai bater em mim no culto. Briga com a Bíblia, briga com o diabo. Deus. Dessa maneira, Deus. O chamado, irmão. Tiago era chamado. Conta os historiadores que o joelho dele parecia um joelho de camelo, de tanto que ele orava. Mas ele aprendeu algo muito importante. Ele descobriu que o segredo é para o teu é assim, Se você é chamado, você vai, glória, o pedacinho que coça. Mas nós estamos aprendendo aqui hoje que o chamado guarda a sua língua, a sua boca. A Bíblia diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, só que pode de edificação para aqueles que ouvem, coisa que edifica. Glória a Deus. Aleluia. O chamado, quando vai fazer uma visita do seu irmão, ele chega lá e ele vai contar a bênção. O culto foi tremendo, Deus falou, Jesus batizou, Jesus curou. Foi uma maravilha do céu. A nossa igreja está crescendo, está uma bênção. Eu consegui trazer um
desviado, um drogado, Jesus já libertou. Eu evangelizei o vizinho da direita, da esquerda. Eu consegui trazer da fábrica pessoas para a igreja. O chamado, compromisso do chamado é contar a bênção. Agora, quando chega na sua casa, sabe? Eu vim aqui, irmão, só para esquentar. Eu não quero, irmão, não me tenha como fofoqueiro, pelo amor de Deus. É que eu vou falar só para você. Você já teve essa experiência, irmão? Não, mas é só para vai ficar entre eu e você esse negócio. Não é chamado não, eu vou até colar. Não é chamado não, bota ele para orar. Glória a Deus. Eu vou registrar um negócio aqui muito sério, viu? Pessoal, o DVD depois que você registra não tem como tirar. Mas como é real, eu creio que esse pastor aprendeu. Ele tinha um costume de ir na minha casa ao sábado e falar mal de todo mundo. E a minha folga caía no sábado. Mas todo sábado eu tinha essa visita. Eu já sabia no relatório da vida do pastor, das irmãs da mocidade, das crianças, eu não aguentava mais, ele ficava o dia inteiro. Chegava a chorar falando mal. Aí, alguém mais sábio do que eu cansou e disse: enquanto eu faço o almoço, você não pode ser uma orar. Eu falei: fique em paz. Boa ideia. Chegou em casa e disse: estou numa campanha de oração agora. Só chegou na hora certa, entra para dentro. Passei a chave na porta da sala. Sentei o pai de entrega no chão. Disse: Deus, o Senhor mandou ele aqui na minha casa. Eu já sei como é que anda a vida do pastor, a vida da mocidade, a vida das irmãs. Mas agora nós vamos tirar 2h30 de oração. E fui orando. Quando deu 2h30, deu hora do almoço. Eu parei e disse: nós vamos almoçar e vamos tacar o joelho de novo no chão, que agora a nossa igreja vai endireitar. Irmão, esse homem comeu, até hoje ele está correndo. Deus do céu. Fala pro teu irmão, cuidado na hora que você for lá em casa, hein? Glória a Deus. Já chega aqui longo contando bênção, irmão, para livrar da oração. O chamado, irmão, ele guarda a língua, ele fica preocupado. Ele reflete a sua língua. Está entendendo? Aí a coisa anda, a coisa vai. O chamado só profetiza a bênção. Eu tenho fé que vai melhorar. Deus fiel. Eu tenho fé que Deus vai dar vitória. Glória a Deus. Eu tenho fé que amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje está escuro, mas amanhã vai clarear. Hoje eu estou chorando, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Bem-aventurados que choram, está entendendo? A palavra bem-aventurados significa feliz. Seja feliz porque está chorando hoje. Amanhã a vitória de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa. Seja feliz quando está chorando hoje. Quem chora recebe vitória. Quem chora morre a mão de Deus. A criança chega e começa a pedir, chorando. Você não dá? Imagina Deus, irmão.